Que a graça, a misericórdia, a paz, que só Jesus pode nos conceder, seja multiplicado na sua vida e também na minha. Eu sou o professor e capelão Elino Gomes e aqui estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Meditação essa que se encontra em Filipenses, o capítulo é o 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós temos aqui o apóstolo Paulo. Ele estava preso ali em Roma e agora ele recebe realmente essa carta, à igreja de Filipos, orientando aqueles irmãos quanto às lutas que eles estavam passando, E lutas essas, com certeza, ele nessa oportunidade, o apóstolo Paulo, ele vai orientar aquela igreja em Filipos, lembrando que ele estava preso em Roma. Ele vai orientar aquela igreja quanto a obter vitórias sobre a ansiedade. E diga de passagem, aqueles irmãos nossos no passado, seres humanos como nós, eles passavam situações difíceis, por muitas lutas. Uma das maiores lutas era que ele estava adorando o Rei dos Reis e não estava adorando César, que era o rei da época. E aí já vinha a perseguição de César sobre eles, através ali dos soldados romanos. Esse era um tipo de luta que eles passavam. Doenças. Tinha doenças naquela época. Hoje existem as doenças, mas existe também aí situações pelas quais a gente pode enfrentar e obter vitórias, sobre essa luta, às vezes, na questão da enfermidade. Naquela época, não. Quantas pessoas morriam cedo por falta de recursos? Então, era um outro motivo daquele povo estar passando por ansiedades, Até mesmo a questão da alimentação e assim por diante. Então, portanto, o apóstolo Paulo vai estar orientando aquela igreja em Filipos, como também fala a nós nos dias de hoje. Qual de nós não passamos por lutas, por dificuldades? Eu não sei a luta que você está passando. De repente, você está no olho do furacão, lutando aí, numa ansiedade tremenda. E como vencer tudo isso aí? Vejamos o que diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele vai orientar aqui para obter a paz de Deus. É necessário o quê? Falar com Deus através da oração. Lá em Jeremias, no capítulo 33, 3, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando você vai no profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 21, diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei firme as vossas razões, diz o Deus de Jacó. E a gente tem observado isso aí. E quando você vai lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz exatamente o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o primeiro ponto para obtermos vitórias sobre a ansiedade é apresentar as nossas lutas, as nossas demandas ao Senhor e crendo neste Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode.
O segundo ponto para que nós possamos obter vitória sobre a ansiedade que ataca toda a humanidade, né, de um modo geral, é exatamente que nós possamos ocupar o nosso coração com as orientações do Senhor. Quando falamos aqui em coração, estamos falando em pensamentos, em atitudes, em emoções, livre-arbítrio. Isso que nós falamos quando se fala ao coração. Quando a Bíblia diz o seguinte, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então, portanto, precisamos estar pautados nas orientações do Senhor. E no verso 8, deixa bem claro aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Então, que o meu pensamento, o seu pensamento, esteja o quê? Seja em coisas verdadeiras. E qual que é a verdade? Jesus, ele me disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A outra orientação que nós temos aqui é quanto à questão da honestidade. Honesto, tudo que é honesto, tudo que realmente é justo, né? O justo aqui, que sejamos justificados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue justifica de todo, mas de todo o pecado. Pureza, amável, né? Boa fama, ou seja, que essas características estejam realmente presentes no nosso dia a dia, em cada momento. E em terceiro e último lugar, a palavra de Deus nos revela que faça tudo de acordo com as orientações do Senhor. Ou seja, no versículo 9 diz, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, diz lá o apóstolo Paulo aqui nessa carta à igreja de Filipos. E o Deus de paz será convosco. E o Deus de paz será convosco. A palavra de Deus nos afirma lá em Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar o caminho. O caminho aí é estilo de vida. Que o nosso estilo de vida esteja pautado nas orientações do Senhor. No Salmo 119, 5, a palavra de Deus nos revela que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ainda em João 5,39, no Evangelho de João 5,39, a palavra de Deus também nos revela: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E são essas que de mim testificam. Então, o que é examinar? Examinar é olhar por dentro. Quando o médico pede alguns exames, seu ou meu, ele quer o quê? Ele quer nos ver por dentro. Por fora já está vendo. Agora, examinar é olhar por dentro. Então, examinar as Escrituras é realmente perder a sabedoria para que você possa compreender o que está dentro da palavra de Deus. Então, portanto, essas são as três características para que nós possamos vencer a ansiedade nesse mundo dos viventes nessa época. E a coisa vai piorar, isso é bíblico. É bíblico. Então, por isso, temos que estar no centro da vontade de Deus. Então, primeiro ponto, falar com Deus em oração. O segundo ponto, que nós possamos ter cativo realmente em o nosso coração, ou seja, ocupar o nosso coração com as orientações do Senhor. E, finalmente, é que nós possamos andar de acordo com essas orientações. E fazendo isso, com certeza, seremos mais, muito mais do que vitoriosos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e que toda ansiedade que vai em você, lance ao Senhor, porque é Ele que cuida de nós. E clame a Deus para que possa lançar toda ansiedade para uma terra seca, deserta e deshabitada. E que a palavra do Senhor habite no meu e no seu coração. Eu vou estar orando nesse instante, agradecendo por tudo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esteja abençoando essa pessoa que me vê e que me ouve, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta pessoa, Pai. E toda ansiedade que vai neste coração, Pai, seja lançada numa terra seca, deserta e desabitada, Pai. E que essa pessoa possa realmente desfrutar da paz de Deus em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém e amém. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.